ligado, tá ouvindo o som da melhor da serra. Era uma emissora que anteriormente se chamava Pampa FM, que era da rede rio-grandense de emissoras, e numa atitude de reverter o quadro, porque as emissoras da cidade eram de Porto Alegre, incrivelmente a maioria das rádios de Caxias eram de Porto Alegre. O empresário Paulo Triqueza, ele adquiriu a Rádio Jornal no primeiro momento, na rádio que era Caiçara AM, para poder transformar ela numa emissora que pudesse transmitir os jogos de futsal da Enxuta. E no pacote, na negociação com a Rede Pampa lá, ele acabou comprando o canal de FM, que, por coincidência, é um dos primeiros canais de FM do Rio Grande do Sul. E a gente procurou misturar vários estilos de rádio. A gente foi para São Paulo e Rio e começou a ver Transamérica, ver Jovem Pan, ver que estava nascendo algumas coisas que seriam interessantes como ponto de partida para você modernizar a linguagem do rádio gaúcho, né? E uma das coisas que mais chamou a atenção foi o fato de as emissoras usarem muito o humor, né? Especialmente para lidar com a concorrência, nós nos preocupamos em fazer uma rádio 100% conectada com o público. Eu acho que era essa a ideia. Qualquer vinheta, qualquer detalhe, qualquer música, qualquer comunicação, qualquer trilha, tudo era pensado. E acabamos fazendo uma rádio super produzida, numa época em que essa superprodução era uma coisa mais de São Paulo, assim, era uma coisa de grandes cidades, assim, então. E eu acho que isso acabou sendo o diferencial. Foi por isso que a estúdio, mesmo tendo terminado, aquela estúdio ter terminado no finzinho de 99, ela deixou o marco até hoje. Na época a gente tinha como medida do Ibope um índice de 61% de audiência. Nós, comunicadores, a gente não tinha uma noção exata do sucesso que a rádio fez. A gente acabava sabendo isso, ouvindo as outras pessoas, e basicamente depois que a rádio terminou é que a gente foi saber que ela fazia tanto sucesso. E aí tinha umas festas, na época eu lembro que tinha o Witch Club, a estúdio lançou um CD, né, que é o Estúdio Dance Tracks, e era uma compilação, enfim, e tal. E as festas lotavam. Mas lotar de as pessoas ficarem assim, sabe? Uma do ladinho da outra, assim. E o Witch Club tá bombando, sabe? Ter fila de gente pra entrar. E, tipo, tu chegar e todo mundo ficar te olhando, assim. Era muito engraçado, sabe? E o bacana da estúdio é que ela sempre teve uma equipe muito boa, né? Pessoas comprometidas lá. A gente tinha lá o JG, o Flávio Balerro, o Serginho, o Almeida, depois vieram outras pessoas, né? O Guto, o Renan, o André, várias pessoas que passaram lá, a Beri, a Flávia. Na época, eu acho que a gente era a única rádio local, assim, né? E eu acredito pela forma como a gente se relacionava. Quando uma equipe se dá bem, é nítido, sabe? E todo mundo se relacionava super bem, né? Claro, tinha picuinha, tinha aquelas coisas, sempre tem, mas era a mesma coisa, era todo mundo igual, sabe? Todo mundo no mesmo patamar, mesmo não estando no mesmo patamar, ficava, sabe? Mesmo tendo locutores que já tinham anos e anos de estrada, era todo mundo junto, sabe? Todo mundo abraçado, todo mundo com aquela paixão. Ali 9 anos lá, logo que chegou em Caxias o shopping, era uma novidade, enfim, era o Shopping Prata Vieira, que era a casa da Prata Vieira antes, uma casa com 3, 4 andares, né? E virou shopping. E aquilo era novidade para Caxias, aquilo lotava, todo mundo queria ir para lá, enfim. E nós decidimos transportar estúdio, que era no 21º andar de Estrela, para o shopping Prata Vieira, que era perto ali. Então tinha um bar, nunca me esqueço, o Bar do Alemão, um terreno baldio do lado, que hoje eu acho que é a Marisa, ele foi construído o prédio. Então nós descemos um cabo lá de cima do edifício Estrela, que são 21 andares, né, até ali embaixo. A gente pegou o cabo, entrou pelo terreno baldio, alcançou para uma janela, que era do 2º andar, eu acho, do shopping, e levamos o cabo até lá para poder transmitir. Na época, isso era início dos anos 90, se não me engano, eu comecei na estúdio em 89, 88, foi 89, 90 isso aí.
Era um fato assim diferente, né? Uma rádio transmitida de dentro de um shopping. Era o grande barato, era brincar com os ouvintes, né? Uma das coisas também que a gente inventou lá, que era, a gente descobriu numa revista dessas malucas aí, como descobrir o que você foi no passado. Tinha que mandar data de nascimento, uma carta com data de nascimento e tal, que a gente ia responder, né? Caramba, chegou milhares de cartas e a gente não tinha como largar as coisas que fazia no dia a dia para responder. A gente começou a responder no ar o que pôde, mas não conseguimos dar conta de tanta gente que participava disso. Eu lembro que teve uma madrugada que um ouvinte me ligou e ele perguntou o que eu estava precisando, né? O que eu queria. Eu falei, vou dar uma zoada. Eu quero uma melancia e eu quero um saco de pipoca isopor. Passou um tempinho, a portaria me ligou e me entregou uma melancia e um saco de pipoca isopor. Tem umas coisas que a gente fez e que não tem gravação, não tem nada, sabe? Foi ter realizado a última entrevista com os Mamonas. Então, assim, na madrugada, eles chegaram de madrugada no aeroporto e a gente tinha uma unidade móvel que estava circulando pela cidade. E aí os meninos acharam eles lá, né? O Renan foi um dos que entrevistou. E eles ficaram praticamente 2 horas no ar, falando com os nossos ouvintes. Eu lembro assim que véspera de feriado, sexta à noite e também sábado à noite, para uma forma diferente de sortear os ingressos, como a estúdio era no último andar de 5 estrelas, era uma sala bem do canto do prédio, até o Alfeu Oliveira que fazia essa mão assim que ele fazia à noite, né? Ele chamava o ouvinte para ir na esquina da Júlio com a Garibaldi e ele atirava os ingressos lá de cima. Muitos ingressos caíam nos prédios, caíam no telhado das casas, enfim, mas alguns caíam na rua, eles pegavam os ingressos e iam para as festas. Era muito comum acontecer os pacotaços do governo, né? O pacote de econômico, o pacote disso. Toda hora tinha um pacote que estava sempre estourando na mídia. Então, um dia a gente resolveu fazer um pacotaço da estúdio também, que era o seguinte, a gente escondeu prêmios, que eram bem interessantes, né, em pacotes espalhados pela cidade, e as pessoas tinham que achar, e a gente todo dia na programação dava dicas de onde poderia estar. Então, era meio que uma gincaninha, assim. Bom, na verdade, assim, eu comecei a estúdio, eu fui o fundador dela lá, junto com aquelas pessoas que eu já citei. Mas aí teve um momento, assim, que eu tive que sair da empresa, né? E aí a estúdio ainda ficou um tempo no ar, com as pessoas que estavam lá. Mas houve um certo desvirtuamento da rádio. Na verdade, ela não seguiu aquela linha natural de que ela seguiria. E aí houve uma ruptura e me chamaram de volta para fazer, digamos assim, o fechamento da rádio. Nós fomos comunicados um dia, a gente percebia que tinha alguma coisa acontecendo, só que ninguém tinha aberto o jogo para a gente. Fomos para uma reunião, sempre as reuniões em rádio tradicionalmente eram no horário da Voz do Brasil, né, às 19 horas, e disseram para nós, a partir desse momento ninguém mais volta para o ar, nem para dizer tchau, nem para dizer nada. Passe no departamento comercial, leve suas carteiras, né? Pegue o que é seu por direito, tchau. A gente fez por valer, eu acho que valeu a pena todos os anos que a gente trabalhou lá, que as pessoas que se deram lá o trabalho, que brigaram pela rádio e pelo público, né? O público sempre é o principal. Quem não foca no público não consegue ter retorno, né? Não adianta satisfazer o ego. Eu não fiz a rádio para mim, eu sempre estava pensando no público. Eu me lembro muito da voz do Guto Agostini. Até seria bem emocionante ouvir de novo. Então tá, Janaína, alguns anos depois, então eu sou o Guto Agostini, com muita honra, prazer, orgulho e satisfação, como eu costumava falar às vezes nos meus horários, com os cabelos um pouquinho mais brancos, de óculos, já que naquela época não usava óculos. Mas o que importa é a voz, né? O que importa é a voz, o que importa é a pessoa, o visual é o menos importante. Um abraço pra ti. Tá ligado, tá ouvindo o som da